No vídeo de hoje eu vou te mostrar passo a passo como fazer essa mesinha para furadeira de bancada, que além de resolver o problema da furação fora do esquadro, caso a sua furadeira não esteja perfeita, vai adicionar muitos recursos e funcionalidades extremamente úteis para quem faz marcenaria. Aqui eu tenho praticamente todo o material que eu vou utilizar para a mesinha propriamente dita eu vou fazer então com compensado naval de 15 mm de espessura, e o tamanho dela aqui vai ser de 25 na largura e 50 centímetros de comprimento. Por que esse tamanho? Porque eu comprei trilhos de alumínio, trilhos T-Track, de 50 centímetros de comprimento. Então, para fazer o batente, eu vou usar um trilho nessa direção, para segurar os blocos de parada, e para fazer a fixação do batente e dos acessórios na mesinha, eu vou usar dois pedaços de 25 nessa direção. Então, por isso que eu escolhi esse tamanho, para fechar com o tamanho dos trilhos que eu tenho aqui. Além disso, eu tenho aqui algumas tiras que vão ser usadas para fazer um reforço estrutural, e também o batente, a guia paralela, digamos assim, que vai ser colocado nessa direção. E aqui eu tenho tiras de madeira, de pinos, que eu vou usar para esconder as bordas que vão ficar aparentes do compensado. Então eu não quero que fique compensado aparente, eu vou fazer um acabamento com madeira de pinos. Eu vou usar também alguns parafusos franceses de tamanho diverso aqui, você vai entender depois por que eu vou usar esse parafuso aqui. Alguns manípulos que eu fiz na impressora 3D, podem ser comprados também, eu tenho dois menores aqui e dois um pouquinho maiores. E eu vou usar também esse par de grampos da Veiko, que a Banggood enviou para mim. São grampos que vão ser usados para prender as peças de trabalho na mesa da furadeira. Então eles têm esses parafusos aqui tipo T, que encaixam nos trilhos que eu comprei de alumínio. E tem os manípulos dele para prender. Então quando eu quiser prender alguma peça na mesinha para fazer a furação, vai ser nesse formato aqui que eu vou utilizar. Ou assim, para fixar as peças então na hora de fazer a furação. Bora começar o passo a passo então, e a primeira coisa que eu vou fazer é marcar o centro dessa peça aqui. Na verdade não o centro, o meio no sentido do comprimento dela, nos 50 centímetros. Aqui é que vai ficar a posição da broca posteriormente. E eu preciso saber essa posição porque eu quero posicionar os grampos que vão fixar peças contra a mesinha posteriormente, de uma forma que eu consiga prender peças a partir dos 5 centímetros mais ou menos. Então eu preciso definir essa posição para que eu consiga ter esse recurso posteriormente na minha mesinha. Então eu vou marcar aqui mais ou menos 12, 13 centímetros a partir do centro para cada um dos lados. Essa posição que eu acabei de marcar é onde eu vou fazer o rebaixo para encaixar os trilhos de alumínio, os trilhos T-Track de 25 centímetros. Então eu vou fazer esses rebaixos usando a serra de bancada. Eu vou fazer com múltiplas passadas e eu vou usar o gabarito que eu já ensinei como fazer aqui no canal para você fazer encaixes na serra de bancada. Então eu vou configurar o meu sled, primeiro o disco para a altura do perfil de alumínio, depois vou fazer a configuração do sled com o bloco de parada, vou definir todas as posições para o primeiro e para o último corte e depois com múltiplas passadas eu vou remover todo o material intermediário, fazendo assim um rasgo para encaixar os trilhos de alumínio. Com os encaixes do trilho pronto, é hora de definir a posição exata em que vai transpassar a broca nessa mesinha. Então com uma broca de ponta, eu vou baixar aqui a coluna da furadeira, a mesinha está encostando lá na coluna de trás da furadeira de bancada, e a partir dessa marcação da broca, eu vou fazer um círculo com 10 centímetros de diâmetro. Só que eu não quero fazer essa marcação redonda, eu quero quadrada. Então a partir desse círculo, eu vou fazer uma marcação quadrada, para que eu consiga cortar um vazado nessa mesinha. Esse vazado aqui vai ser para colocar insertos substituíveis, então quando eu tiver muita furação nessa parte central da mesinha, eu posso tirar essa peça central, colocar uma nova sem furações, ou quando eu quero uma furação com mais precisão e a peça atual está estragada, está com algum desgaste excessivo, eu posso trocar, fazer a substituição dessa parte central para ter furações mais precisas e também para ter um acabamento melhor na mesinha. Depois de tudo marcado, eu fiz 4 furos, removi o excesso de material com a serra tico-tico e fiz o acabamento usando uma grosa. No final, sempre aquela conferida para ver se as medidas estão batendo e se realmente o quadrado ficou quadrado.
Agora eu vou colocar um reforço na parte frontal de baixo dessa mesinha. Já que eu fiz esses rasgos aqui, isso pode comprometer a estrutura dessa chapa, então eu vou colar uma peça inteira aqui na parte de baixo para evitar qualquer tipo de torção. Eu vou fazer aqui a aplicação de cola e vou prender com grampos usando o pinador. Com esse reforço colocado, é hora de pensar um pouquinho no acabamento dessa mesinha principal. E eu quero fazer com tiras de madeira de pinos aqui, colocando como se fosse uma fita de borda, só que de madeira maciça, no frontal e nas laterais. Então eu vou cortar essas tiras com 45 graus nas pontas para fazer um encaixe com uma aparência melhor. E enquanto você vai acompanhando aí a colocação dessas tiras de madeira de acabamento, deixa eu falar um pouquinho sobre esse kit de grampos que eu vou utilizar para a montagem dessa mesinha. Esse kit aqui foi enviado para mim pela Banggood, então muito obrigado a Banggood por apoiar esse vídeo. E você tem a opção de comprar esse kit de grampos aqui em pacotes com 2 ou com 4 peças. Você recebe nesse pacote, além dos 2 grampos que são de alumínio maciço, 2 manípulos, 2 barras de rosca M8 com 10 cm de comprimento, 2 castanhas para usar em trilhos T-Track de 20 mm e também 2 parafusos do tipo T, também com rosca M8. Os parafusos do tipo T você pode usar para encaixar em trilhos T-Track desses mais estreitos, como o que eu estou utilizando aqui, ou até em slots feitos com fresa rabo de andorinha. Já a castanha você pode usar em trilhos T-Track mais largos um pouquinho, padrão de 20 mm interno, e no meu caso aqui, coincidentemente, serviu no slot, no trilho da minha serra de bancada também. Então existem muitas possibilidades de utilização para esse tipo de grampo aqui. Ele é muito bem construído, bem resistente e vale a pena você ter um kit desses para usar nos seus gabaritos. Eu gostei tanto que eu já estou encomendando o meu próximo kit para usar em outros gabaritos que já estão em construção aqui na oficina. Se você quiser comprar um kit de grampos como esse, o link vai estar aqui na descrição do vídeo junto com um cupom de desconto. Lembrando que se você fizer uma compra na Banggood, todos os valores de taxas e impostos já estão inclusos no preço do produto. Mesmo que você receba uma mensagem da Receita Federal, você não deve fazer o pagamento. A Banggood irá pagar e você recebe o produto na sua casa sem nenhum custo extra, além do que você pagar no pedido lá na Banggood. E agora que eu já fiz a colocação da minha, entre aspas, fita de borda, eu vou partir para a colagem da guia paralela, do batente dessa mesinha para furadeira, que vai ser com 2 pedaços de compensado naval de 15 mm de espessura. Aqui eu vou usar 3,5 cm de altura e o comprimento vai ser idêntico ao da mesinha. Eu estou fazendo com sobra agora, depois eu vou cortar isso nas dimensões adequadas. A montagem vai ser também com cola e com grampos. Eu só estou cuidando aqui para não grampear, para não colocar nenhum pino desses, onde eu vou precisar fazer furações posteriormente. Então é uma coisa a se observar. Eu vou colocar também alguns sargentos aqui para garantir uma secagem mais uniforme dessa peça. De qualquer forma, depois que a cola secou, eu usei a serra de bancada para refilar os lados e deixar isso com um esquadro perfeito. Agora que eu finalizei esse bloco, que vai servir como batente, como guia paralela da mesinha da furadeira, eu vou cortar o encaixe para o trilho T-Track nele. Ao invés de usar o sled como antes, agora eu preciso usar a guia paralela da minha serra de bancada. Então eu vou usar aquele mesmo gabarito que eu usei antes para fazer encaixes, para cortar encaixes. Vou colocar a posição 0 dele na minha guia paralela, usando um grampo com bloco de parada improvisado. Vou fazer o primeiro e o segundo corte, usando o ponto máximo e mínimo do gabarito. E depois, fazendo pequenos incrementos na guia paralela, eu vou remover todo o material intermediário entre esses 2 cortes, fazendo assim um rasgo para encaixar o trilho de alumínio. Aqui, como a remoção de material não foi tão certinha quanto antes, eu precisei fazer uma limpeza desse rasgo utilizando o formão. Mas depois dessa limpeza com o formão, o encaixe do trilho de alumínio nesse slot que eu fiz aqui ficou perfeito. Agora na parte superior dessa guia eu vou fazer o acabamento usando uma tira de pinos também para não ficar a borda do compensado aparente. Novamente o mesmo padrão de antes, cola e pinos usando o pinador para fazer a fixação. Nesse caso eu também vou colocar alguns grampos sargento aqui para que a colagem seja mais uniforme.
Depois de todas essas colagens desses acabamentos de madeira, é preciso remover o excesso para que tudo fique nivelado. Então eu vou usar uma planinha block aqui para remover o excesso principal dessas tiras de pinos que eu colei aqui na mesinha e posteriormente também na guia paralela, no batente. Vou remover o excesso até ficar praticamente rente à superfície da mesa e depois com a lixadeira eu faço o acabamento final, aproveitando para lixar toda a mesinha. Depois disso eu vou precisar cortar um pouco desse acabamento frontal aqui para encaixar o trilho de alumínio. Então eu vou utilizar aqui serrote e formão para fazer esse corte, para continuar esse rasgo vindo da mesinha, já que esse trilho precisa estar aberto na parte frontal para conseguir encaixar os acessórios. Para fazer a fixação desses trilhos de alumínio, eu vou utilizar parafuso. Então eu preciso fazer primeiro um furo passante para o corpo do parafuso e um escareamento para a cabeça nesse trilho, como você está vendo no detalhe aqui, para encaixar a cabeça do parafuso e não ficar atrapalhando os acessórios que vão correr no trilho depois. Nos trilhos da mesinha eu usei 3 parafusos, eu usei parafusos de apenas 10 mm de comprimento aqui, por conta do material que sobrou após fazer o rebaixo. Eu vou testar isso, caso não demonstre resistência suficiente para aguentar o trabalho, eu vou fazer um reforço na parte inferior da mesinha com uma tira extra de compensado, colocando parafusos mais longos um pouquinho. Mas inicialmente vai ser assim e eu vou testando isso no decorrer do trabalho depois. Depois eu vou cortar o excedente da guia paralela, que a cola já está seca, já está tudo devidamente curado. Vou cortar o excedente, então acertando ela para o comprimento exato da mesinha e do trilho também. E depois é só fazer a colocação do trilho no batente, novamente com parafusos. Nesse caso aqui tem muito mais base de parafusamento, então eu consegui colocar parafusos de 15 mm de comprimento aqui. Então ficou muito mais firme os trilhos do batente do que os trilhos da mesinha nesse primeiro momento. Aproveitando que eu fiz a colocação do trilho, que o meu batente está finalizado, usando a plana, novamente eu vou tirar o excesso dessa borda, dessa tira de pinos que eu colei aqui. Quando eu chegar muito próximo do alumínio aqui, eu vou parar com a plana e com a lixa eu vou fazer a finalização. E eu vou fazer também um chanfro na parte de baixo desse batente, que vai ser utilizado como escape para serragem. Então se tiver algum tipo de resíduo de madeira em cima da mesinha, quando você apoiar uma peça, esse resíduo vai para baixo desse chanfro e não impede que o seu trabalho saia com precisão. Agora eu marquei e fiz a furação dos furos que vão servir para passar os parafusos que vão estar dentro dos trilhos para prender a guia paralela, a guia do batente. E nesse caso é importante que os furos tenham uma folga, ou seja, sejam um pouco maiores do que o diâmetro do parafuso, para conseguir movimentar livremente, não ter engasgos, não ter travamentos nessa guia paralela depois na hora de operar ela. Agora eu tenho praticamente tudo montado, faltando apenas pequenos detalhes, como por exemplo o acabamento que eu estou fazendo com verniz à base de água. Eu vou aplicar 2 demãos com um lixamento entre essas demãos. Agora, enquanto a tinta da mesinha está secando lá, eu vou preparar os parafusos franceses que eu vou utilizar. Eu vou precisar lixar 2 lados desses parafusos aqui para que eles encaixem corretamente no trilho de alumínio. Então vai ficar mais ou menos assim e ele vai correr livremente dentro desse T-Track que eu estou utilizando aqui. E eu aproveitei também para fazer esses pequenos suportes de madeira que vão ser usados para fixar a mesinha na base da furadeira, na mesa móvel da furadeira, na verdade. Então tem um furo para parafuso e um rasgo ali que eu fiz na serra de bancada para encaixar nas bordas da mesinha. Então vai ficar muito mais simples e prático para prender essa mesa auxiliar na mesa da furadeira de bancada. Agora que a mesa está presa na furadeira de bancada, é hora de testar a guia paralela. Então parafusos nos trilhos, a guia paralela passando pelos parafusos, arruela e manípulo de aperto na parte de cima. E se você observar a movimentação dessa guia paralela, você vai ver que aquela sobra no diâmetro do furo em relação ao parafuso permite esse movimento não sincronizado das duas pontas da guia paralela, o que seria praticamente impossível
caso a furação fosse muito justa em relação ao parafuso. Então essa é a importância daquele furo ser maior do que o diâmetro do parafuso. Fora da câmera, eu cortei pedaços de 10 por 10 centímetros da mesma chapa de compensado naval para fazer o inserto central. Eu fiz algumas peças aqui sobressalentes para poder substituir isso quando ela tiver muitas furações, muito desgaste. E cortei também pequenos blocos que você está vendo aqui, que vão ser os blocos de parada nas laterais do batente, da guia paralela. Eu fiz dois para usar um de cada lado quando necessário. Pode ver que tem um pequeno chanfro nas pontas desses blocos, também serve como escape para poeira, para serragem, para evitar uma falta de precisão em algum tipo de furação por acumular serragem ali. E com isso a gente tem a nossa mesinha completamente construída. E agora eu quero te mostrar todos os detalhes de como utilizar os recursos que foram implementados nessa mesinha. Mas antes eu gostaria de pedir, caso você tenha gostado do vídeo, para você deixar o seu like, ou caso você não tenha gostado, para deixar o seu dislike. E se você puder deixar um comentário também para melhorar o engajamento do vídeo, te agradeço demais. Toda opinião, crítica ou sugestão será bem-vinda e dentro da minha disponibilidade eu tento responder e interagir com todos vocês. Vamos agora aos detalhes de utilização da mesinha. Primeira situação de uso da mesinha para furadeira. Quero fazer vários furos aqui em um mesmo alinhamento em relação à borda de uma peça. Fazer montagem de um móvel, montagem de algum projeto que precisa várias furações em uma mesma linha. Então o que você vai fazer? Você vai marcar a posição que você quer essa furação, por exemplo aqui. Você vai posicionar isso aqui na furadeira de forma que a guia paralela mantenha essa peça no local. Aqui, por exemplo. Ok. Vai fixar a sua guia paralela nessa posição. E agora você consegue fazer várias furações em um mesmo alinhamento, em várias peças, sem precisar ficar marcando uma a uma. Então você vem aqui e faz as furações na sequência. E todas as furações ficam em uma mesma linha em relação à borda da sua peça. Segunda situação é quando você precisa fazer furações repetitivas em um canto de uma peça ou nos dois cantos de uma peça. Então você vai pegar uma peça que vai servir como base, vai fazer as marcações. Então digamos que eu quero fazer uma furação aqui nesse alinhamento e uma nesse alinhamento do outro lado. Então o que eu faço? Eu configuro aqui os meus blocos de parada. Posiciono a minha primeira furação, coloco um bloco de parada aqui e agora eu faço a furação. Agora, para fazer uma furação na mesma posição do outro canto, você inverte a peça e você vai ter a furação repetida. Dessa forma, você consegue fazer furações simétricas e repetitivas em várias peças, uma na sequência da outra. Uma outra forma de fazer esse tipo de furação é usar os dois blocos de parada. Então, digamos que eu tenho várias peças para furar e todas elas precisam de um furo mais ou menos nessa posição, e outro furo mais ou menos nessa posição. Então não são posições idênticas em ambos os lados. Como que eu vou fazer nesse caso? Eu configuro os dois blocos de parada. Então eu vou configurar esse aqui mais longe um pouquinho para fazer essa furação aqui. Ok, configuro ele aqui, fixo ele na minha guia paralela, no meu batente. E agora do outro lado eu configuro o outro furo. Então eu estou fazendo aqui o inverso, ao invés de deixar o bloco mais perto da furação, eu estou deixando ele mais longe. Coloco aqui meu outro batente, minha outra guia. E agora, se eu tiver 1, 20 ou 500 peças assim, eu posso repetir essas furações e elas vão ficar idênticas em todas as peças. Então, sempre que eu fizer essa configuração, com essa peça aqui, eu vou ter o mesmo resultado usando os dois blocos de parada. Além dessas funcionalidades, a guia paralela tem a questão da segurança envolvida também. Então sempre que você vai fazer uma furação, se você apoia a peça na guia paralela, é mais difícil de você sofrer algum tipo de acidente. Então imagina uma peça pequena como essa daqui. Se você vai fazer a furação dela assim, solta, no meio da mesinha, a tendência é que essa peça comece a girar. Isso é evitado simplesmente apoiando ela na guia paralela. Então você traz a guia paralela próximo da peça, deixa eu até inverter ela aqui. Você traz a guia paralela aqui próximo da peça, prende a guia paralela e assim o movimento de giro vai ser impedido pela guia paralela e você consegue fazer a furação com muito mais segurança. Já os grampos vão servir para prender peças mais pequenas que são arriscadas de você segurar só com a mão, caso você não tenha uma morsa, por exemplo. Então você pode posicionar a peça e usar os grampos aqui para fazer a fixação.
e assim você não precisa ficar com seus dedos muito próximo da broca, correndo o risco dessa peça escorregar, por exemplo, e causar um acidente. Então tem essa situação aqui, onde você vai furar só prendendo pelos grampos. Dá um pouquinho de trabalho para colocar e tirar, mas se você tem que fazer várias peças, é melhor ter um pouquinho de trabalho do que um dedo machucado, por exemplo. E uma outra situação de utilização desses grampos aqui é montar uma espécie de gabarito, de bloco de parada, de posicionador temporário conforme o projeto que você está fazendo. Então daqui a pouco uma peça maior que é difícil de ajeitar ou que não deu para ajeitar aqui com os blocos de parada, você pode vir aqui, por exemplo, e ajeitar um bloquinho temporário. Quero colocar nessa posição aqui, ou quer mudar um pouquinho o esquadro por conta de uma peça que está cortada em ângulo lá para apoiar ela na guia inclinado. Então vamos dizer que aqui você cortou aqui uns 10 graus, por exemplo, você quer deixar a peça inclinada nessa posição aqui para fazer a furação. Então você vem aqui e prende um gabarito temporário, um bloco de parada temporário, como esse daqui. Então você pode vir com as peças aqui e encostar nesse bloco de parada aqui, customizado de acordo com o seu projeto. Então é outra situação que você pode fazer uso desses grampos aqui. E esses grampos aqui também podem ser usados nas duas extremidades, nas duas pontas, conforme a necessidade. Geralmente peças menores e mais próximas aqui da broca vão ser presas com essa ponta maior, porém se você tem uma peça mais alta, por exemplo, fica complicado de você prender com essa ponta aqui, mesmo levantando o manípulo, então ele não vai dar um apoio suficiente. Vamos pegar esse bloco aqui, por exemplo. Então aqui, se você colocar desse jeito aqui, ele não vai prender tão bem. Já se você inverte o grampo, assim, por exemplo, você consegue prender peças de espessura maior de uma forma muito mais firme do que com o grampo invertido. E agora a última função da mesinha da furadeira é identificar e também facilitar a correção do esquadro de furação. Então se a sua furadeira não está furando no esquadro, você consegue corrigir isso, identificar e corrigir usando essa mesinha. E um pedaço de arame ou ferro rígido com uma pontinha torta. Quanto que precisa entortar? O suficiente para você conseguir botar ele no mandril aqui. Deixa eu prender ele aqui. Prender ele no mandril e conseguir girar, fazendo ele passar livremente pela coluna lá atrás. Na verdade, 1 centímetro antes da coluna seria o ideal. Daí o que você faz? Prende esse ferrinho aqui no mandril, prende ele bem aqui, sobe a mesinha até ela encostar aqui na ponta do ferrinho. E quando você prende a mesinha aqui, ó, você vai girando o mandril e você vai vendo. Ele estava encostando nesse ponto, você tem que ir girando e ele tem que continuar encostando do mesmo jeito em toda a circunferência aqui, em toda a volta. Se ele estiver encostando do mesmo jeito, na mesma distância, em toda a volta, quer dizer que a furação da sua furadeira está perfeitamente no esquadro. Se não estiver, por exemplo, lá atrás a minha está raspando um pouquinho na mesinha. E aqui na frente ela está tendo uma pequena folga. Então isso quer dizer que eu preciso elevar um pouco a parte da frente da mesinha aqui, para que o esquadro seja perfeito. Ele precisa ficar na mesma distância, aqui na frente e lá atrás, e desse lado e desse lado. Lateralmente, a mesinha da furadeira inclina, então você solta o parafuso e ajusta ela caso não esteja adequado no 0 grau. Mas frente e trás é problema de geometria da furadeira de bancada, então não tem como corrigir isso de uma forma simples. Com a mesinha você consegue. Então, por exemplo, se a frente estiver mais baixa, aqui por baixo, entre a mesinha e a mesa da furadeira, você coloca algum calço para elevar um pouco a parte da frente. Se atrás estiver mais baixo, você coloca o calço lá atrás. O fato é que esse aramezinho aqui tem que ter a mesma distância da mesinha, aqui, e lá atrás e aqui na frente. Quando você atingir isso, o esquadro da sua furadeira de bancada está perfeito. Bom, por hoje é isso. Espero que tenha gostado do projeto. Agora é só deixar aí seu like, seu comentário. Se você quiser ajudar o canal, confere os links que estão aqui na descrição. E eu te vejo no próximo vídeo.